Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos mais num ao vivo, mais uma terça-feira, mais um tempo de palavra, mais um descanso, mais um tempo ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos dá força, graça, né? Desde já vou falando um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Peço que você possa curtir a nossa página, que você possa entrar lá no nosso canal no YouTube e curtir nosso canal, possa ouvir a nossa palavra, possa compartilhar, se inscrever, fazer toda aquela coisa que o pessoal normalmente pede. Isso é para expandir o reino de Deus, para essa palavra se atingir outras pessoas, né? Como nós temos falado, obras maiores, Jesus falou, né, que obras maiores nós faríamos, então é mais ou menos nesse meio que Deus está falando pra gente. Então vamos aguardar o povo chegar. Eu vou tomar uma aguinha. Hoje nosso tempo vai ser falar sobre perdão. Vamos ver o que a palavra nos ensina sobre o perdão. O que nós devemos fazer sobre o perdão. Né? Desde já. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. Ô, Jean! Seja bem-vindo, irmão. Deus te abençoe. Deus abençoe toda a tua casa. Dá um parabéns para Cíntia, que hoje é o dia dela. Que Deus abençoe. Na realidade, Deus tem abençoado grandemente vocês, eu tenho certeza disso. Mas que Ele possa continuar cada vez mais dando, né? Porque com Deus é assim. Ele sempre vai dar muito mais que a gente. Então, tenho certeza que Ele vai abençoar muito mais vocês. Peço que vocês possam curtir deixar ali os seus likes, suas curtidas. Você possa botar o seu comentário aqui embaixo, ou possa perguntar alguma coisa. Se quiser oração, a gente também tá aí. Pode ter o nosso telefone, nosso contato. Você pode estar nos pedindo oração, pedir conselhos. Nós estamos à disposição. Aqui minha casa. Eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Vamos esperar mais um pouco. No máximo a gente começa 8h10, independente de quantidade, porque a gente não está atrás de quantidade, mas sim de pessoas que estão... Ah, que legal, amém, amém, Gê, que legal. Nós não estamos atrás de quantidade, mas sim de qualidade, de pessoas que queiram realmente viver o cristianismo puro e verdadeiro, né? A gente está atrás dessas pessoas. Jesus fala que está atrás desses adoradores que adoram em espírito e em verdade, não é verdade? Jesus também viu a multidão seguindo. Quem disse: quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. Então, todo mundo foi embora e ficou só alguns. Ficou só os 12. Isso quer dizer o quê? Que ele queria aquelas pessoas que estavam junto com ele realmente, que estavam dispostos a pagar o preço, que estavam dispostos a vivenciar o verdadeiro cristianismo, não só pelo pão e o peixe. O pão e o peixe a gente sabe que faz parte do processo, mas não tem que ser o nosso maior objetivo. Nós temos que buscar o reino de Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem, certo? E o cristianismo, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, não é verdade? O cristianismo de Jesus Cristo é bem diferente. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje e vamos notar que a forma que Deus pensa, que Jesus pensa, é bem diferente da nossa. Tem uma palavra que ele diz que não é dele, desculpa, que há mais mistério entre o céu e a terra do que a minha vã filosofia. Então acho que tem bastante mistérios do reino de Deus e ele está aí louquinho para que a gente descubra sobre o reino dele. Mais um pouco, uns 6 minutinhos, e a gente começa o nosso tempo aqui.
Quem tiver já online, porque eu não sou muito... Eu tô vendo só aqui o Jean, a princípio, que deixou comentário. Mas quem já tiver online, deixa um joinha, bota ali um coraçãozinho, um negocinho, pra gente ir já sabendo quem tá online ou não. Porque eu não sei se é esse aqui que tá me mostrando, mas se for, é isso aí. Beleza pura. Né? Nós temos nós estamos com um projeto, eu tenho falado nos outros vídeos, de no futuro abrir ter um site onde a gente vai postar algumas coisas que a Dani tem escrevido, algumas orações do dia. Nós também temos enviado orações diariamente para as pessoas. Se você quer ser dessa pessoa que quer receber as nossas orações, deixe seu contato com a gente, envie um WhatsApp para a gente, para o número que está aí na nossa página, e a gente vai ter o maior prazer de lhe enviar. Oi Fran, boa noite, seja bem-vinda. Deus abençoe tu e a tua casa, Deus abençoe vocês. Amém. Vamos esperar mais um pouquinho, Fran, o povo ir entrando. Como eu estava dizendo, a gente envia as orações, e se você quiser algum pedido especial, ou se tiver alguma coisa, é só pedir, só enviar para nós o teu pedido e a gente vai estar falando com você. Se você quiser conselho particular também, é só nos pedir que a gente, com maior amor, maior carinho, a gente está aí. Estamos aí para servir o reino de Deus, estamos à disposição de cada um, porque nós nascemos para fazer isso, para servir o reino de Deus, né? E o feriadinho, eu conheço como Angel, né? Alessandra, seja bem-vinda, Alessandra. Deus te abençoe aí, do outro lado do mundo, bem dizer. Deus abençoe tu, a tua casa, o Zé. Se eu não me engano, o nome da tua filhinha é Maria. Deus abençoe a Maria e a obra das mãos de vocês aí. Hoje nós vamos estar falando sobre perdão. A palavra nos ensina sobre perdão. O que ela fala? Qual é a nossa atitude? O que devemos fazer? Certo? Sobre esse tempo. Nós vamos começar 8h10, ainda falta 3 minutinhos. Vamos esperar o povo ir entrando. Ao longo da transmissão eles vão entrando. Boa noite, Fran. Então, nós vamos estar falando sobre perdão. O que a palavra ensina? Qual é a nossa parte no perdão? E o que Jesus fez? Como Jesus perdoou, né? O que devemos perdoar? Não é verdade? Acredito eu que nós vamos aprender bastante coisas com esse tema. Deixa eu achar aqui. Só mais um minuto. Amém. Amém, gente. Amém. Deixa eu achar aqui um outro versículo que vai acrescentar no nosso tempo. Mais um pouco. Falta um minuto. Bom, então, no decorrer a gente vai vendo o que mais tem ali. Amém, glória a Deus, graças a Jesus. Vamos
dar início ao nosso tempo? Vamos fazer uma oração? Que você, onde estiver, na sua casa, onde você estiver, que hoje a gente pode estar em qualquer parte do mundo conectado, feche seus olhos e faça uma oração junto comigo. Diz assim: querido Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço por mais essa transmissão, eu te agradeço por esse recurso e esse meio, Senhor Jesus, de que a gente possa estar conectado, que a gente possa estar passando a Tua Palavra através desse meio, Senhor Jesus. Que você abençoe esse meio e que a gente possa fazer bom uso dessa tecnologia que pode ser, que facilita a nossa reunião, a nossa pregação, Senhor. Também peço, Pai, que as coisas funcionam perfeitamente. Peço que você, desde já, Pai, abençoe a vida de cada um. Abençoe a vida de cada um que entrou, abençoe a vida de cada um, abençoe a obra das mãos de cada um. Que você abençoe, querido Jesus e querido Espírito Santo, que você esteja com cada um desde já, levando cativa a tua obediência, todo o pensamento, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento da tua palavra, Senhor. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abram a Bíblia de vocês aí em João 8. João 8. Deixa eu abrir aqui a minha. Do começo e a gente vai seguindo em frente, tá? João 8, capítulo 1. E a gente vai decorrer sobre o assunto. Nós vamos ler, vamos falar sobre perdão. Primeiro eu vou lendo e depois a gente vai, vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? Na minha Bíblia diz assim: Entretanto, Jesus seguia para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhe ensinava. Os escribas e fariseus, marquem isso, trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim, sendo Moisés na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Ponto. Reparem que eles citam que os fariseus e os escribas, que eram os doutores naquela época na lei, eles eram muito bons na palavra, citaram uma parte da Bíblia para Jesus. Qual parte que ele citou? Ele disse que Moisés escreveu na lei um mandamento que diz que se a mulher for pega no ato de adultério, ela tem que ser apedrejada. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Talvez há um equívoco aqui. Essa mulher não era prostituta. A maioria confunde e diz que ela é prostituta. A palavra não diz que ela é prostituta. Ela diz que ela é adultéria. Que ela é uma adúltera. Que ela estava adulterando. Primeiro, quem é prostituta naquela época era prostituta, não adultera, porque não era casada. Essa mulher era casada. Por isso que ela adultera. Porque só adultera quem é casado. Só passa para trás do marido quem é casado. É bem assim mesmo. Ai! Ela não era. Ela era casada. Porque é uma adúltera. Certo? A palavra está dizendo bem claro isso. Pegamos ela no ato de adultério. Então ela era casada, certo? E eles citaram uma lei. E Jesus sabia que a lei que eles citaram está errada. Sejam bem-vindos. Mais um... Não apareceu o nome, mas sejam bem-vindos. Então ela era casada. E eles citaram essa lei que Moisés escreveu. E realmente Moisés escreveu. Só que eles esqueceram de uma pequena parte na lei. E Jesus sabia que ele estava errado. Nós vamos ler para a gente saber qual a parte que eles erraram. Eles estavam aqui dizendo que a lei de Moisés
Condenou, né? Mandou matar a pedradas mulheres que foram pegos no ato de adultério. Só que eles cometeram um equívoco na hora de citar. Acharam que Jesus era um qualquer. Eu gostaria que vocês pegassem Levítico. Pegue na Bíblia de vocês, por favor. 20. Vou pegar aqui na minha também. Levítico 20. Não, vocês já vão entender o que eu quero dizer com um perdão, tá? Levítico 20, versículo 10, onde foi que Moisés escreveu a lei. Espero que todos tenham encontrado. Na minha Bíblia diz assim, é importante você ou anotar, se você não está com sua Bíblia agora, anotar e conferir depois, para saber que o que nós estamos lendo é verdade, nós estamos lendo a palavra de Deus. Então diz assim, Levítico 20, 10. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo, deverá morrer tanto ele como a sua cúmplice, como a mulher que estiver junto com ele. Opa! Então Moisés escreveu que o homem que cometer adultério tem que morrer junto com a mulher que é cúmplice. E só adultera quem é casado. Só trai quem é casado. Quem não é casado não é traição. Né? As pessoas acham que a mulher é prostituta. Não era prostituta. A palavra não diz que ela é prostituta. Ela diz que ela era uma adúltera. A única coisa que a palavra diz, adúltera. Que ela adulterava. Que ela traía o marido. Então, Moisés diz que o homem que trair sua esposa tem que ser morto junto com a mulher com que ele traiu. Essa é a lei de Moisés. Olha o que Jesus falou. Voltamos lá para João. O João 8. Do 5 em diante. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Primeiro, eles não trouxeram o cara junto. Só trouxeram a menina. Entende? Só trouxeram a mulher. Por que só a mulher? Sozinho ninguém peca. Nesse caso, né? Então, vamos ver o que Jesus falou sobre esse assunto. 6. Eles falaram assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra, com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiam na pergunta. Ele se levantou e lhe disse: aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se a escrever na terra. Então, 9. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por causa da consciência, foram se retirando um por um, começando pelo mais velho até o último. Ponto. Jesus fez eles refletirem sobre o que eles estavam dizendo. Jesus fez eles olhar para dentro deles e dizer: uau, o que eu estou fazendo? Compreende? Jesus só fez eles ter a consciência disso. E o que aconteceu? Foi saindo o mais velho até o mais novo. Porque pela tradição judaica, primeiro vem os mais velhos até os mais novos apedrejarem. Cada vez vai mais. Aí os mais velhos ficam pequena e a hora que chegar os mais jovens, são os mais fortes, vem as pedras maiores e matam a pessoa. Essa era a cultura deles, é um apedrejamento. Então, o que aconteceu? Todos foram embora. Por quê? Todos eram pecadores. Todos. Continuando, mais um pouco. Jesus foi deixado só. E a mulher ficou em pé onde estava.
Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Disse ela: Ninguém, Senhor. Assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Queridos, esse pecado naquela época era terrível para os judeus. Ainda mais para os judeus que são mais machistas, mais opressores, mais com as mulheres, entende? Assim, que a cultura deles é diferente da nossa. Eles vivem uma cultura diferente, realmente. E Jesus veio quebrar essa cultura deles, essa forma deles pensarem, sabe? Jesus fez eles ter uma consciência do que era certo e errado e perdoou a mulher. Ele mesmo disse: Eles não te condenam mais, nem eu. Vá e não peques mais. Só um minuto, vou pegar aqui meu textinho que eu gravei aqui. Eu gostaria que vocês pegassem mais uma parte da Bíblia, para que a gente possa ler, e aí eu vou dizer o porquê que eu escolhi esses assuntos para falar sobre perdão. Eu gostaria que vocês pegassem na sua Bíblia Mateus 18, Mateus capítulo 18, deixa eu ver aqui, vinte e um em diante. 21 em diante, tá? Mateus 18, do 21 em diante. Vou tomar uma aguinha enquanto vocês vão pegando aí na de vocês. Diz assim na minha Bíblia, Mateus 18, capítulo 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Aí Pedro fala: até 7 vezes? Como bem vocês sabem um pouco, Pedro era um pouquinho mais abafado, né? Jesus estava lavando os pés dos discípulos e ele não queria que Jesus lavasse os pés dele. E aí Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse: então lava o meu corpo inteiro. Aí Jesus: Pedro, só necessita lavar o pezinho. Vamos devagar. Então Pedro era mais abafado. Por que Pedro falou 7 vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Porque normalmente o judeu perdoa 3 vezes. Mais ou menos essa cultura. E quando alguns nem perdoavam, né? Como hoje acontece também. Então Pedro, para mostrar que ele estava um pouco além, acima da média, ele falou para Jesus: Jesus, eu tenho que perdoar 7 vezes? Jesus fala para ele. E Jesus lhe respondeu: não te dirás até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Então, Jesus falou para Pedro que ele devia perdoar 70 vezes 7. O que ele quer dizer? Perdoe sempre, Pedro. Aí ele vai contar uma história, uma parábola, para que Pedro possa entender por que ele tem que perdoar. E eu gostaria que vocês entendessem também. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Queridos, para vocês entenderem, bem-vindo, eu acho que é a Gabi ou o Secone. Sejam bem-vindos vocês. Deus abençoe. Para vocês terem uma ideia, esse dinheiro aqui que o cara está devendo para esse rei
10.000 seria equivalente hoje a que a população de Criciúma devesse para uma pessoa só. Era muito dinheiro. Uma cidade não conseguiria pagar. Era muito, muito dinheiro. 10.000 talentos. Era muito. Impossível de ser pago essa dívida. Impossível. Então, porém, para te ver como é que é o reino de Deus. Ah, é a Gabi. Deus abençoe, Gabi. Nós estamos falando sobre perdão. Estamos lendo Mateus 18, do 21 em diante, tá bom? Deixa eu achar aqui onde nós paramos. 10.000. Porém, não tendo... 25. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos, e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Uau, que loucura! Para vocês entenderem um pouquinho da cultura. Oi, seja bem-vinda. Para vocês entenderem um pouco da cultura. Por que estava sendo vendido ele, a família dele, todos os bens dele? Porque era uma tradição. Era normal quando alguém devia para o rei ser vendido como escravo naquela época. A gente nota um pouco disso que Daniel, aquele da cova dos leões, o profeta Daniel, ele foi vendido como escravo porque sua família não conseguia saldar a dívida também dele. Então Daniel foi vendido como escravo. Então isso era uma tradição judaica, que quem não conseguisse saldar tinha que ser vendido como escravo. Então o rei diz que teria que ser vendido todos. O servo então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Era impossível, gente, pagar essa dívida. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora. Uau! O rei perdoou a dívida. Perdoou a dívida dele e disse: "Ok, eu te perdoo, pode ir para casa, não me deves mais nada." Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 dinheiro. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: "Paga-me o que me deve." Então o cara que foi perdoado, uma dívida imensa, encontrou alguém que devia para ele. E ele disse o quê? Agarrou ele e disse: "Paga o que me deve." Brincando, deu um mata-leão, né, Gabi? Deu um mata-leão que não tem como sair e disse: "Paga o que tu me deve agora." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Mas ele não queria o acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar o seu conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: "Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti?" O rei disse: "Eu tive misericórdia de ti. Eu fui bondoso contigo, eu te perdoei uma dívida impagável. E por que tu não fez isso com o cara? Que o cara te devia bem menos. Por que tu não perdoou?" E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um
a seu irmão. Uau! Que loucura! A palavra de Deus é assim. É uma loucura. É diferente da forma que a gente pensa. Por isso que ele diz que os pensamentos dele são mais altos que os meus. E os seus caminhos muito mais altos. Então, a forma que Deus pensa é diferente da nossa. Primeiro nós vimos lá que Jesus perdoou aquela mulher adúltera. Certo? Vimos que pela lei os fariseus queriam que ela fosse apedrejada. Depois Pedro perguntou como devia perdoar. 7 vezes? Jesus disse, não, 70 vezes 7. Certo? E contou essa parábola. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente não tem que ser fariseu. Nós não temos que ser os escribas. Nós não temos que ser hipócritas. Nós temos que perdoar. Porque isso é um dos maiores gestos de amor que a gente pode ter um com o outro. Perdoar. Se alguém te ofendeu, se alguém te magoou, se alguém não foi totalmente sincero, se alguém não foi... Se algum pastor errou contigo, se alguém só te logrou, se alguém só te pisoteou, perdoe. Porque Jesus, quando estava na cruz, ele disse assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus liberou perdão até quando estava morrendo. Levou para o céu até quando estava morrendo. O cara estava morrendo junto com ele. O ladrão na cruz. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no reino. Perdoa ele. Então todos nós fomos perdoados por Deus. Nós que se aproximamos de Deus. E nós devemos perdoar. Porque o perdão liberta. O perdão liberta. Eu sei que não é fácil, mas o perdão liberta. Liberta a pessoa e me liberta. Quero ler uma frase que eu não sei de quem é essa frase, mas eu li e gostei muito. Não está aqui na minha anotaçãozinha. Não está aqui, calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Não está aqui. Não está aqui, mas eu prometo que eu posto isso. Boa noite, Jussara, seja bem-vinda. Hoje nós estamos falando sobre perdão. Que a gente tem que liberar perdão. Nós temos que perdoar, né? Nós não temos que ser que nem os fariseus, os doutores, os escribas. Nós temos que perdoar. Não temos que ser que nem eles. Quer dizer, apesar de nós termos, como os fariseus, apesar de nós termos todos os motivos do mundo, como aquela mulher que estava no ato de adultério, pela lei, ela tinha que ser apedrejada mesmo. Ela e o cara. Não só ela. Os dois. Mas como ele era comparsa dos caras, de certo, os caras protegeram ele e trouxeram só a mulher. Porque eles queriam pegar Jesus. E não pegaram Jesus. Porque Jesus é o Jesus, é o Rei dos Reis. Então, Jesus liberou, perdoou aquela mulher. Entende? E nós temos que liberar perdão. Perdão é divino. Ó, eu queria que vocês peguem, gostaria que vocês pegassem também Hebreus 12. 12, 15. Tá? Hebreus 12, 15.
temos que perdoar. Sempre. Sempre nós temos que perdoar. Sabe? Temos que perdoar. Sabe? Coração. Nessa jornada que a gente vive, sempre vai ter alguém que vai nos magoar. Sempre vai ter alguém que vai nos decepcionar. Só que a nossa atitude perante a decepção é que vai mostrar quem somos nós. Ô, minha tia! Ô, Zilda! Deus te abençoe, boa noite, seja bem-vinda, dá um abração aí na família, no tio, em todo mundo. Deus abençoe vocês, a tua casa. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe a minha sogra também que está aí. Que legal, que bom. Fico contente que o povo está buscando a palavra de Deus. Fico feliz por isso. Mesmo, né? Que Deus abençoe a casa de vocês, tá? Nós estamos falando sobre perdão. Então, se alguém te magoou, perdoe. Eu sei que é difícil. Não é fácil. Mas perdoe. Perdoar é divino. Sabe por quê? Nós fomos perdoados. Eu fui perdoado dos meus erros. E continuo errando. Todos os dias eu erro. Fico nervoso, irritado. Às vezes falo coisas que não devo. Um certo dia eu estava conversando com um amigo meu. E ele disse assim pra mim: Gerê, eu achei muito forte o que ele falou. Nós cristãos achamos que temos o direito de julgar as pessoas só porque somos cristãos, sendo que Jesus disse: não julgues para não ser julgado. Ele não disse para a gente julgar só as pessoas que não são cristãs. Ele disse: não julgue para não ser julgado. Não julgue ninguém, né? Quando a gente não perdoa, a gente está fazendo um certo julgamento, entende? Ele também disse que a nós cristãos só cabe amar as pessoas e perdoar. O julgamento é de Deus. Nós não fomos chamados para julgar as pessoas. Nós fomos chamados para perdoar as pessoas. Porque não é dado ao homem, marque isso, ser perfeito. Não tem palavra, não tem. Eu posso estar lendo a Bíblia todos os dias, a palavra todos os dias, eu posso estar assim todos os dias. E eu estou ali, Nunca vamos ser perfeitos. Sempre vamos precisar da misericórdia de Deus. Por isso que tem uma palavra que diz: a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Por quê? Porque Ele sabe que nós vamos sempre pecar e vamos precisar de perdão. Sempre. Amém. Deus te abençoe. Então, perdoe. Como eu estou dizendo, se alguém te magoou, perdoe. Porque Jesus nos perdoou. Paulo fala assim, Paulo de Tarso diz assim: quem muito ama é porque muito foi perdoado. Paulo foi o cara que mais matou as pessoas, ele matou cristãos, ele perseguiu a igreja, ele coincidiu na morte de Estevão. E ele diz com toda a autoridade, toda a propriedade do mundo: quem muito ama, muito foi perdoado. Por isso que ele perdoava muito. Por isso que ele se dedicava ao reino de Deus. Porque muito ele foi perdoado. E nós também fomos perdoados. Eu vou ler agora, tá? Hebreus 12, 15. Diz assim na minha Bíblia: vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Quando alguém me faz mal, alguém me prejudica, alguém faz algo que eu não estou de acordo, faz parte não estar de acordo. Não estou dizendo que a gente tem que perdoar a pessoa, agora eu tenho que estar junto, eu tenho que estar ali, não. Perdoa no teu coração. Perdoa essa pessoa e perdoa. Quando a gente perdoa, a gente sabe que a gente perdoou. Ah, mas eu vou lembrar? Não vai lembrar. É que nem quando tu enfim com um prego na madeira. Tu tirou o prego.
mas a marca ficou. A cicatriz vai ficar, mas o sentimento não. Tu não vai lembrar não fica lembrando daquela dor. Esquece, entrega na mão de Deus. O único que pode te livrar disso é Jesus Cristo. Então ele diz que nenhuma raiz de amargura. O que é isso? Aquela pessoa me maltratou, ela agiu de errado comigo, ela errou, ela pecou, ela não foi justa, ela é sim, e nananã. Fica aquela remoída. Aí tu fala para outro. Ah, porque aquela pessoa não foi justa, não foi correta, não foi... Pecou, e aí? E agora? Errou? Vai fazer o quê? Errou. Pediu perdão? Pediu? Errou. Gente, não é dado ao homem ser perfeito. Nós já sendo imperfeitos, nós sendo seres humanos, falhos, errados, nós já se achamos o rei da verdade, o dono da verdade. Quer ver se a gente está lendo a Bíblia todo dia, a gente vai na igreja, a gente faz as coisas bonitinhas. A gente fica auto-justo. Por isso que Deus faz a gente errar, sabia? Se tu errou, não te condene no teu erro. Sacuda a poeira, vai, não peques mais. Porque Deus, às vezes, faz a gente errar, para que a gente tenha misericórdia dos outros. Davi diz assim, foi bom me ser afligido, porque andava errado, e agora guardou a tua lei. O que ele quis dizer? Errei, agora sou misericordioso. Entende? Ao longo da história, muitos pecaram, muitos homens de Deus pecaram. Davi, o único que em tudo foi tentado e não pecou foi Jesus. E Jesus perdoou, Deus perdoou eles. Deus nos perdoou. Então, se tu tiver, querido, uma raiz de amargura no teu coração, não deixe ela continuar crescendo dentro de ti. Porque isso vai atrapalhar a tua vida. Sabia? Vai tirar a tua paz, vai tirar o teu sono, tu vai contaminar outras pessoas. Sabe o que tu faz para acabar com isso? Perdoe. Esses tempos, numa brincadeira que nós estávamos num grupo no WhatsApp de uns amigos lá do meu bairro, e aí nós brincando, falando algumas coisas, e o rapaz, Gereto, sempre nessa tal, daí eu disse, eu te perdoo, mas assim, era uma coisa de nada a ver, eu digo, brincando, mas falei assim, eu te perdoo. E um outro rapaz botou assim, como assim tu perdoa? Eu digo, eu perdoo? Não pode perdoar. Eu digo, por quê? Não, ele te prejudicou? Eu digo, não, ele não me prejudicou, isso foi uma brincadeira que a gente cometeu e eu nem fiquei chateado se eu estou falando isso por falar. Não, mas não pode perdoar, porque não. Eu disse, isso é sinal de fraqueza, ele me disse. Eu disse, não, bem pelo contrário, isso é sinal de fortaleza. Porque só os fortes conseguem perdoar. Não estou dizendo que eu sou esse cara 100%. Mas na minha vida cristã eu tento pegar e fazer isso, agir dessa forma. Erro, peco, sim. Mas eu quero viver cada vez mais assim. E ele não se conformou que eu falei isso, que era uma coisa assim... Olha, tipo, o cara dizer que eu sou feio. Sabe assim, uma coisa assim bem pequena. Não, modo de dizer, mas era coisa simples e o cara não aceitou que eu perdoei ele. Não foi algo que prejudicou a minha vida pessoal, que me fez remoer, pensar e que prejudicou a minha família. Não, foi algo banal que a pessoa falou. E eu brincando, perdoei, e o cara não aceitou. Sabe? Então, quer ser forte? Perdoe. Jesus perdoou aquela mulher. Jesus perdoou, como deu aquele exemplo, que o rei perdoou aquele cara que devia muito dinheiro. Que é o pai, que ele estava falando, o rei, Deus, o pai. Perdoou. E quando a gente também ora o Pai Nosso, ele diz, perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se muitas vezes Deus fosse nos perdoar conforme nós perdoamos, queridos, nós estávamos aflitos. Por quê?
Porque muitas vezes a gente não perdoa. E Deus, quando a gente perdoa, Deus se aproxima da gente. Sabe? Perdoe. Não deixe nenhuma raiz de amargura brotar no teu coração para ficar remoendo, para ficar destruindo a tua vida, destruindo a tua família, destruindo os teus amigos. Se a pessoa não aceita o teu perdão, tudo bem. Tudo bem. Mas no teu coração, tu sabe que tu perdoou e tu vai viver em paz. Aquela pessoa que não aceitou o perdão, o problema é dela. Ela que vai viver com isso. Oramos para que ela aceite o perdão e que se sinta perdoada. Mas muitas vezes nós não perdoamos. Por quê? Por que nós muitas vezes não nos perdoamos? Porque nós não aceitamos o perdão de Deus também. Primeiramente, para me perdoar, eu tenho que me perdoar. Eu tenho que aceitar o perdão de Deus. Como assim? Deus morreu por ti. Te perdoou de todos os teus pecados, todos os teus erros. Quando a gente muito não perdoa, é que muito a gente não se perdoa. E é importante nós nos perdoar primeiro. Pelos erros que nós cometemos, porque a gente comete muitos erros. Sabe? Tipo, errei. E aí? Vai parar de viver agora porque pecou, porque errou, porque cometeu um erro com alguém? Vai parar de viver? Vai deixar de ser cristão? Ah, eu errei e agora não vou ser mais cristão porque Deus não me aceita. Não, pelo contrário. O reino de Deus, querido, é feito de pecadores. Não de justos, autos justos. Compreende? O reino de Deus é feito com pecadores. Quem me segue viu até que eu botei um negócio ali no meu Instagram. Deixa eu pegar aqui para nós. Pra gente ler de novo o texto que eu pus. Deixa eu ver aqui como é que faz esse troço agora, né? Só mais um minuto. Pessoal, se quiser dar uma curtida, uma joinha, isso ajuda bastante o canal. Desde já peço que se inscreva e que compartilhe depois essa palavra com alguém. Porque pode tocar o coração de alguém está em amargura, não querendo resolver essa questão. Que essa pessoa possa perdoar, se sentir perdoado aqui, assim por diante. Deixa eu ver aqui, tá abrindo aqui. Aqui. Ó, tá aqui, achei. É Lucas 15, 7, tá? Diz assim na minha. Pois eu digo que, da mesma maneira, haverá mais alegria no céu por causa de um pecador. Quem? Pecador. Que se arrependa. Que se arrependa. Do que por causa de 99 pessoas justas que não precisam de arrependimento. Então ele está dizendo que o reino de Deus é feito de pessoas que se arrependem, de pecadores. Senhor, peço perdão pelo meu erro. Compreende? Do que 99 pessoas justas. Ele está querendo dizer, o mundo inteiro pode estar sendo justo e aquela pessoa pecou, errou, mas pediu perdão. Porque quando eu não perdoo, quando eu me torno uma pessoa, um fariseu, um auto justo, eu me considero melhor que Deus. Porque Deus perdoou. Por que eu não posso perdoar? Se Deus que é soberano, reino de tudo, o cara fez tudo, nos perdoou, quem sou eu para não perdoar? Compreende? Entende? O reino de Deus é feito de pecadores.
Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Tem uma palavra que diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele veio para os fariseus, ele veio para os doutores, os judeus. E os judeus o rejeitaram, porque não aceitaram a simplicidade da palavra que ele estava nos dando. Porque a palavra de Jesus foi muito simples. E muito revolucionária também. Ele perdoou uma prostituta. Não, desculpa. Não era. Perdoou uma prostituta. Perdoou uma adúltera. Perdoou Pedro. Olha só, pensa comigo. Jesus estava fazendo a Santa Ceia com Pedro. Que a Santa Ceia é para remissão dos pecados. Estava lá Pedro, João, Tiago. Jesus foi para o monte orar. Pedro, além de não ficar orando com Jesus, dormiu. E quando vieram os romanos, o povo, os soldados para pegar Jesus, Pedro puxou uma espada e arrancou a orelha de um centurião. E ele tinha acabado de fazer a comunhão com Deus, com Jesus. Ele puxou a espada e, tinha acabado de fazer a comunhão com Jesus, a Santa Ceia com Jesus. Com Jesus. E arrancou a orelha do centurião e pecou. Errou. Cometeu um erro. O que Jesus disse para ele? Pedro, quem luta pela espada. Ah, que legal, Giovana. Seja bem-vinda. Oh, que legal, tá em Buenos Aires. Deus abençoe, que aproveite bem aí a estadia e traga bastante lembranças boas. Nós estamos falando sobre perdoar, perdão. Precisamos do perdão de Deus e precisamos liberar perdão. Porque faz parte da cultura do reino de Deus. Então, ele foi lá e disse, Pedro, se tu luta pela espada, tu morre pela espada. Ele não disse, Pedro, tu acabou de fazer a comunhão comigo e tu comeu da minha carne, bebeu do meu sangue e nós estávamos juntos e tu fez isso, tu nunca mais entrará no reino de Deus. Não. Ele só disse, tu quer lutar pela espada, continuar lutando pela espada, tudo bem, mas vai morrer pela espada. Jesus só perdoou. Sabe? Só perdoou. Paulo diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados segundo o decreto de Deus. Uau! Só consegue perdoar, gente, quem é chamado por Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados. Pegue na sua Bíblia, Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados segundo o decreto de Deus. Para mim, todas as coisas vão contribuir, porque eu sou chamado por Deus. Eu sou filho de Deus. Para algumas pessoas que não acreditam no que eu acredito, nunca vai contribuir. Alguém te faz mal e tu retribui com bem. A pessoa nunca vai entender isso. A pessoa te ofendeu, tu perdoou. A pessoa te roubou, tu perdoou. A pessoa te magoou, que hoje é mais profunda a mágoa do que te levar a algo físico, tu perdoou. Certo? A ferida dói mais, gente. Sabe, o sentimento machuca mais. E nós temos que perdoar para que a gente seja perdoado. Pelo menos nas nossas orações, Senhor, me perdoa. Eu todo dia, no final da noite, eu digo, Senhor, perdoa esse pobre pecador. Tem uma música do Thales Roberto que diz assim, Deus me ama. Eu acho muito bonito. Que ele diz assim, mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, Deus me ama. Mesmo sem merecer, Deus me ama. Deus sempre vai me amar. Ame também. Perdoe. Deus sempre. A misericórdia de Deus renova cada manhã. Deus sempre vai te perdoar. Ah, que legal, Bia. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Nós estamos falando sobre perdão. Que temos que perdoar para sermos perdoados. Né? Como diz o Pai Nosso. Pai Nosso, que eu perdoe. Né? Esqueci ali, fugiu. Estava lembrando do outro versículo. Então o Pai Nosso fala que a gente tem que perdoar. Então, deixa eu pegar outro versículo aqui.
para a gente ir seguindo mais um pouquinho. Calma aí, tá abrindo aqui. Eu estava lendo em Hebreus 12, 15. Não deixa a raiz de amargura. Opa, voltou, pessoal. Caiu, né, nossa transmissão. Tá todo mundo me ouvindo? Se tiver todo mundo me ouvindo, dá um joinha aí pra nós saber que estão todo mundo me ouvindo ainda. Hein? Todo mundo tá me ouvindo? Não quero estar falando sozinho para as máquinas. Sabe? Perdoar. Sempre perdoar. Sempre, sempre, sempre. Não é fácil. Mas não deixe brotar nenhuma raiz de amargura no coração de vocês. E também não dê essa arma tão poderosa, não entregue na mão do nosso inimigo mortal, que é o diabo. Essa arma tão poderosa que é perdoar. Entende? Hoje nós vivemos em guerra, brigas e por coisas pequenas. Pessoas se matam por tão pouco. Ah, que legal. Sejam bem-vindos, Rafael. Seja bem-vindo, povo aí. Que legal. Tá todo mundo me ouvindo, né? Vou falar mais um pouquinho e a gente depois encerra, tá? Então, como nós estamos falando sobre perdão. Perdoar. Queridos, independente de quem foi que errou com vocês, tenho certeza que foi seres humanos, pessoas. Porque Deus, Jesus Cristo, é o único que nunca vai falhar com a gente. Eu entreguei minha vida para Ele. Eu não entreguei na mão das pessoas, dos homens. Eu entreguei para Ele. Ele é o único que não vai me magoar. É só Ele que me leva para o céu. Entende? E temos que perdoar. Sei que não é fácil. Sei que não é fácil. Mas é possível. É verdade, caiu tudo. É a internet, né? Nada, como a gente está falando sobre perdoar, nada é perfeito. Até a internet cai, até as máquinas erram. Sabe? Temos que nos perdoar. Temos que nos amar. A cultura do reino de Deus, por favor, peguem lá em, já vou dizer para vocês, Gálatas, para a gente não se alongar mais, tá? Gálatas, se eu não me engano é Gálatas, deixa eu achar aqui, passei. Gálatas. Deixa eu achar aqui que não me perder certinho. Gálatas 5, 22. O que eu vou ler para vocês, para a gente encerrar o nosso tempo sobre perdão, é como se vive no reino de Deus. No céu se vive assim. Tá? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é tudo isso. O que é isso? Se eu estou com o Espírito de Deus, eu perdoo. Se eu estou com o Espírito de Deus, eu vou ser longânimo, eu vou ser benigno, eu vou ser amoroso. Sabe? Eu vou ser manso, eu vou ser compreensivo. Esses dias eu mandei uma oração que eu mando pro povo, né? Como eu estava falando. Pela manhã eu mando uma oração, eu gravo uma oração.
E o Senhor me tocou para gravar a oração de São Francisco. E aquilo lá me tocou muito. E nós cantamos, e a gente fala, e a gente... Sabe? Só que muitas vezes a gente falha e não errar. Não viver mais, Deus nos perdoa. Estamos falando sobre perdão, Deus nos perdoa. E ele diz: onde há ódio, que eu leve amor. Onde há trevas, que eu leve luz. Onde há fome, que eu leve comida. Ele vai dizendo e vai falando. E eu gravei essa oração e disse que isso tem que ser o nosso viver. Que a gente tem que ser luz. Que a gente tem que ser o sal da terra, como Jesus falou. A luz do mundo. Nós temos que ser diferente. Nós temos que perdoar. Perdoar qualquer pessoa que nos ofendeu. No final eu vou fazer uma oração sobre isso para liberar nosso coração de qualquer tipo de peso ou qualquer... nós mesmos de não nos perdoar e a nossa resistência em perdoar. Sabe? Temos que perdoar, gente. A gente acha bonito São Francisco, a gente acha bonito a Madre Teresa de Calcutá, a gente acha bonito todos os grandes homens de Deus que viveram para isso. Só que nós também somos os grandes homens e mulheres de Deus. Nós temos que ter essa atitude. O mundo precisa, Deus precisa desse caminhar. E perdoar é divino. Perdoar é sinal de fortaleza. Não é para qualquer um perdoar. E aquele que consegue fazer isso atingiu o ápice do plano de Deus. A palavra de Deus diz que a gente tem que crescer à estatura do homem perfeito. Quem é o homem perfeito? Jesus Cristo é o homem perfeito. Se nós queremos ser como Jesus Cristo, nós temos que perdoar como Jesus Cristo. Nós temos que ver como Jesus Cristo. Nós temos que amar como Jesus Cristo amou. Nós temos que ser como Jesus Cristo foi. Agora tem que largar tudo. Não, não estamos falando de dedicar nossa vida. Nós estamos falando de ter uma boa postura sobre isso. E o perdão é uma das coisas que faz parte do reino de Deus. Se quer ser perdoado, querido, perdoe. Perdoe. Como diz aquele lá, Jesus falou, o reino de Deus. Seja bem-vindo, Tony. Deus te abençoe aí, irmãozão. Se nós queremos, como Jesus disse, que ele larga as 99 justas e vai atrás de uma, daquela pecadora. Ele diz que o reino dos céus é feito disso, de pecadores. Se nós não errar, nós nunca iríamos para o reino de Deus. Glória a Deus pelo pecado. Queridos, eu não quero me alongar muito. Nós temos um tempo que a gente faz de palavra de 1 hora mais ou menos toda terça. Hoje o tema foi sobre perdão, como é divino perdoar, como liberta perdoar, como nós devemos perdoar. 70 vezes 7? Sempre. Qual tipo de perdão eu tenho que perdoar? Todos. Todos. Jesus diz que tem um só que ele não perdoa, o reino de Deus. Não perdoa. A blasfêmia do Espírito Santo. Direi, o que é blasfêmia? É atribuir uma obra de Deus a Satanás, como fez os fariseus. Diz que Jesus libertava em nome de Beelzebul, em nome de Satanás. E era mentira. Aí ele diz, o único pecado que não será perdoado é essa daí. É dizer que Jesus Cristo não fez, foi o capeta que fez. Jesus não perdoa isso. Porque eu não posso dizer, fui lá, tu fez uma comida bem gostosa e veio pessoas jantar na tua casa. E veio uma outra pessoa e disse, não, fui eu que fiz. Tu ia se sentir como? Não ia se sentir, mas fui eu que fiz. Ou tu fez um trabalho na tua empresa, onde tu trabalha, no que tu trabalha, e outra pessoa disse que a outra pessoa levou o mérito. Tu ia se sentir bem? Não, né? Tu ia ficar magoado, chateado. Isso é o que Deus quis dizer, que ele não ia perdoar isso porque ele não ia perdoar, simplesmente. Então, nós estamos falando sobre perdão, que nós devemos perdoar.
Eu vou fazer uma oração. Antes eu quero pedir para vocês, depois vai estar esse vídeo no nosso canal no Facebook, que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa deixar os seus comentários ali. Depois vai para o YouTube, nosso canal lá no Que Ele Cresça. Que você que já viu essa aula possa entrar no nosso canal, se inscrever e curtir lá. Nós temos que atingir no mínimo 100 pessoas inscritas para poder deixar o nosso nome certinho, não ter aquele barra, W, tal. Então, se você puder ir lá curtir, entrar na nossa página e se inscrever, a gente fica bem feliz, né? Como diz, é de graça, não custa nada, né? A gente pede essa parceria de vocês, tá? A gente também, quem quiser mandar pedir oração, o nosso número tá ali pro WhatsApp. Quem quiser pedir uma visita na sua casa, que a gente possa ir lá orar por você, também estamos com a nossa porta aberta, conta com a gente vai estar lá. Breve, o nosso irmão Leônidas vai estar aí, nós vamos estar fazendo também uma live e vai estar fazendo um encontro com todo mundo junto. Quem quiser participar, a gente vai dar um endereço, que a gente não tem endereço exato ainda, porque nós não temos um lugar fixo onde a gente se encontrar. Nós se encontramos em qualquer lugar, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Jesus está ali. Então, nossa meta é essa. Nossa meta é expandir o reino de Deus, né? Nosso trabalho é esse. Então, eu peço isso para cada um de vocês. Vamos orar? Vamos fazer uma oração, porque isso nos deixa mais perto de Deus, tá? Vou orar então. Amém. Graças a Ti, Jesus. Graças ao Teu reino. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia conosco, que se renova a cada manhã. É sobre essa misericórdia, Senhor, que eu me apego todos os dias, sabendo que Tu me perdoou, que Tu me amou primeiro, que Tu morreu por mim, Senhor Jesus. Quero pedir, querido Deus, que a gente consiga ter esse coração, não criar mágoas, porque você não criou mágoas das pessoas que te maltrataram, que te bateram, que te judiaram. Tu simplesmente perdoou elas. Os romanos te bateram, te cuspiram, te maltrataram, e tu ainda no final diz: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Então, por favor, Senhor, que a gente tenha esse coração, que a gente cresça essa estatura do perdão, Senhor, de perdoar a pessoa. Quero orar, querido Deus, se tiver alguém que agora está nos ouvindo, Senhor, que não consegue, Senhor Jesus, perdoar ou se perdoar, que o Teu Espírito Santo possa estar lá agora, Senhor Jesus, tocando essa pessoa, ajudando ela a perdoar e a se perdoar, Senhor Jesus. Que ela possa, Senhor Jesus, sentir essa graça, Senhor Jesus, de ser forte o suficiente de perdoar. E eu tenho certeza que no momento que ela liberar a palavra de perdoar, você, Senhor Jesus, ela vai sentir um alívio imenso, vai sentir uma libertação, Senhor. Então que essa pessoa que possa estar ouvindo, que não se perdoa e que não consegue perdoar, possa ter essa atitude a partir desse momento, querido Deus. E que todas as forças espirituais negativas que possam estar oprimindo essa pessoa, Senhor Jesus, para não perdoar, Senhor, para não vir cada vez mais a Ti, Senhor Jesus, a gente repreende e anula em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus. Te peço, querido Deus, que cada vez mais a gente possa crescer a estatura do homem perfeito, que é você, Jesus, que é o meu Salvador, que é o que morreu por mim. A gente possa, Senhor Jesus, perdoar, Senhor Jesus. Por favor, Senhor Jesus, porque o reino dos céus é feito de pecadores, não de altos justos, Senhor Jesus, não de pessoas mais sábias ou mais doutores, Senhor, mas sim daquele que se humilha e diz: eu pequei e te peço perdão. E que a gente possa perdoar sempre, não só 70 vezes 7, mas sempre, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que deixou o exemplo, Pai, para a gente a seguir, que a gente siga, em nome de Jesus. Amém. Queridos, acabou o nosso tempo. Toda terça-feira nós estamos nesse horário, às 8 horas de Brasília, conectados, querendo trazer uma palavra para você. Se vocês têm algum tema, alguma coisa que queiram entender um pouco mais, que você possa mandar mensagem para nós, possa escrever ali no nosso canal, na nossa página, tá? Eu
Deus abençoe vocês, amo de coração, obrigado por você estar conectado com a gente. Que essa palavra possa ter dado um fruto no coração de vocês e possa estar fazendo você estar mais perto de Jesus Cristo. Que é Ele que é o cara. Não sou eu, não é ninguém. É Jesus Cristo que morreu por cada um de nós. Amo vocês. Beijos, abraços, tchau.